E aí, Aron no palco aqui, bem-vindo ao podcast Jornada de um Batera. E esse programa aqui tem o objetivo de clarificar o caminho de uma pessoa que queira aprender a tocar bateria a partir do zero. E essa pessoa, ela quer aprender do modo certo, do modo garantido. E aqui é o objetivo desse podcast, que a gente traz pessoas que queiram aprender a tocar batera, que estejam nessa jornada, e ela vai passar aqui os desafios, as dificuldades, os obstáculos que passou. Então a gente vai clarificar esses assuntos e também trazer pessoas que queiram aprender, que ainda não estão na jornada, mas tem um monte de dúvidas, que é o caso aqui do nosso amigo Ferrari! Eu mesmo! Justamente o meu caso, que ainda não comecei a estudar, mas estou nesse início aí, nessa procura pelo estudo, ganancioso pelo aprendizado. Massa, massa! Negão, seu nome completo? Matheus Ferrari de Oliveira. Conhecido como? Matheus Ferrari. Não, agora aquela grave. Matheus Ferrari. Aí. Massa. O tema desse episódio, Jornada de um Batera, então é Por Onde? Por onde começar. Massa, massa. E aí, conta então um pouco da sua história, da onde você veio, de onde viestes. Cara, a minha história, assim, não na batera, mas, assim, na música como um todo, assim, sabe? É bem engraçado, porque, assim, às vezes já veio aqui outras pessoas que tiveram esse início na música, que vieram de uma família de músicos, amadores ou profissionais. Tem diferentes inícios, né? Diferentes posições, vamos dizer. A pessoa já nasce numa posição, às vezes, mais privilegiada, que, pô, tem um cara profissional em casa, né? Mas, cara, o meu início não. O meu início foi eu mesmo ali, sozinho, descobrindo e procurando aprender. Massa. E, cara, nem era na minha casa que tinha um instrumento. Nem era em casa que tinha violão, piano, nada. Nunca teve nada em casa. Eu até invejo, assim, os amigos que eu vou na casa, pô, o cara tem um estúdio na casa dele, o cara tem um piano, tem a casa isolada. Pô, muito top, mas em casa nunca teve. Então, como é que eu aprendi, como é que eu tive meu primeiro contato com o instrumento, assim, foi na casa da minha tia, né? E lá meu tio tem um cantinho dele separado lá, a casa dele é bem rústica, assim, sabe? De tijolo e tal. Legal. E ele tem um cantinho na casa dele que é mais pra enfeitar. Então ele tem um piano e na parede, assim, tem trompete, trombone, enfim, e ele violão. toca... Não toca nada. Ah, ele nada. só aprecia, assim, pra nada, ele gosta de me ver tocar hoje, né? Ah, que massa. Mas, cara, não toca nada. Mas que idade que começou essa história toda aí? Então, pô, desde que eu vou lá, cara, sei lá, hoje eu me vejo, assim, bastante nos meus sobrinhos. Meus sobrinhos moram fora do Brasil, mas eles estão aqui agora. Mas, bicho, você já é tio? Eu já sou tio de 4. E quantos anos você tem? 15 anos. 4. Eu já nasci, tio. Tem sobrinho mais velhos que eu. Cara, esse menino aqui, ele é acima da média, assim. Pô, eu converso com ele, tem 15 anos, parece um cara de 20 e poucos anos, assim. Mas, parabéns, bicho. Isso aí Obrigado, cara. Diferenciado. Mas massa, bicho. Mas, cara, então, tipo assim, ó, desde que eu me entendo por gente, eu tenho contato lá, porque, como eu tava dizendo, eu me vejo nos meus sobrinhos hoje, porque eles estão aqui no Brasil hoje, por exemplo, eu tenho um sobrinho de 3 e outro de 1 ano. Então, um de 3, ele tá, sei lá, às vezes tá com birra, quer fazer alguma coisa, tá agitado e tal, eu vou, cara, vamos tocar um violão? Desde que ele veio aqui ele tá pela segunda vez aqui no Brasil. Quando ele veio a primeira vez que ele tava com 1 ano, eu já botei ele pra tocar violão, cara, e quando ele voltou pra Suécia, ele não pediu, porque ele não sabia falar ainda, mas assim, a mãe dele deu um violão pra ele, de brinquedo, pequenininho, e, cara, ele começou a tocar e tocava. A gente ligava por FaceTime, e ele ficava tocando, eu tocava Dona Aranha Subiu Pela Parede, eu ficava tocando e cantando pra ele, e ia lá, tocava junto comigo. Ah, que legal. Então, hoje ele tá aqui no Brasil, e eu toco, cara, eu vou lá no piano, ele vai, então eu me vejo nele, sabe? Desde criancinha, assim, em contato e tal. Então, você falou que vai no piano, não sei o quê. Mas você já... Ó o telefone. Mas você já toca, então? Eu quero entender todo esse panorama aí. Então, como eu nunca tive um profissional em casa, um amador em casa, ninguém toca nada nada na minha família, né? Então, eu sempre fui eu que descobri as coisas. Então, eu ia lá na minha tia, ia lá no cantinho e pegava o piano e começava... Eu gostava muito da história de Davi e Golias. Então eu ia no piano, que tem notas mais graves assim, ó, e ficava, pô, e juro, cara, eu lembro como se fosse hoje, eu ficava imaginando uma conversa, ou imaginando mesmo a situação ali de Davi e Golias, do Davi falando com o gigante e o gigante respondendo. Então eu fazia no piano, Davi, as notas mais agudas, e ficava ali no meio do piano pro fim, nas notas agudas. E quando o gigante respondia, eu já fazendo as tríades ali no piano, tal, na parte mais grave.
E, cara, eu ia numa jornada, assim, ó, numa aventura Viajando, dentro da minha né? cabeça, numa viagem mesmo. E no piano, então eu ficava improvisando, sem saber nada, sem saber nota, sem saber nada. Então no piano foi meio que isso, no violão. Nisso você tinha quantos anos? Cara, que eu comecei a tocar, tipo... Fuçala. Então, sei lá, que eu comecei a entender um pouquinho mais o que eu tava fazendo, assim, era com uns 7 anos, Legal, entendeu? Que eu cara. começava a pensar, a entrar nessas viagens, assim. Então foi mais ou menos por essa idade, assim. E, cara, aí tem o violão. Aí eu pegava e ficava lá tocando qualquer coisa. Cheguei a fazer aula de guitarra, tipo, por 3 semanas. E por que parou? Cara, não sei. Você acredita que eu não lembro por que eu parei? Você Não era lembro. muito novo, Eu talvez. era muito novo, não lembro. Mas, tipo assim, eu nunca tive aula, mesmo como profissional. Se eu tive, foi durante 3 semanas. Acho que esse é meu máximo de aula que eu conseguia fazer. E eu não sei, não lembro por que eu parava. Aí, cara, como é que foi? Então, eu sempre aprendia sozinho. Aí eu, não sabia o que estava fazendo, não sabia tirar uma música, até porque era muito novo, não sabia como pesquisar, não sabia escrever, sei lá, para pesquisar na internet, como tocar tal música e tal. Então, não tinha isso. Até um dia que um amigo meu, que mora fora, mora nos Estados Unidos, na verdade, ele é filho de uma amiga da minha tia, que é a que tem os instrumentos em casa. Vieram pro Brasil na casa dela. A mãe dele e ele. Vieram pro Brasil na casa dela e eu conheci ele. E o cara só fala inglês. E, eu fazia uma aula de inglês e tal, e tentava desenrolar com ele ali no inglês e tal. E uma vez ele pegou o violão, ele fazia aula de violão lá, eu não sabia. Legal, e pegou né? o violão e começou a tocar Californication, no Red Hot. E, cara, ele tocou ali Californication, eu gosto muito dessa música. E fiquei admirado, assim, com o dedilhado dele fazendo ali. E eu falei, eu preciso saber disso. Aí eu lembrei das aulas que eu fazia e tal. Eu falei, caraca, eu preciso voltar a fazer Ah, isso. que massa. Aí ficou... Fiquei apaixonado pelo negócio. Fiquei apaixonado pelo negócio, cara. E ele ficou, sei lá, acho que quase um mês. Ficou 3 semanas lá na casa da minha tia. E durante essas 3 semanas, eu falei, eu quero aprender isso aí. E ele, separava 1 hora do dia lá. Você põe esse dedo aqui, tá. Aí o pessoal queria sair pra fazer alguma coisa, eu queria ficar em casa tocando, ensaiando. Que legal, E fiquei cara. essas 3 semanas ensaiando. Quando ele foi embora, eu tava quase tocando melhor que ele. Tava quase tocando melhor que ele, cara. Porque eu sou tão... Assim, quando eu gosto de uma coisa, mas eu gosto de verdade, mesmo assim, eu fico o dia inteiro fazendo, cara. Aí você se afunila lá, O dia inteiro, tem o dia uma inteiro. certa disciplina, mas por questão de tentar Por fazer. gostar chegar mesmo, no assim, final. sabe, do negócio. E eu fico o dia inteiro fazendo. Esses Legal, dias, sei lá, agora que eu tô nessa pegada mais de aprender, a gente já vai falar sobre isso. Mas, cara, esses dias eu fiquei de manhã até 10 horas da noite, não diretão assim, mas era 10 horas da noite e ainda tava tocando violão. Que Aí minha mãe legal, chegou cara. Antes a minha mãe ficava brava comigo porque eu não saía do videogame. Aí agora ela fala, Matheus, vai jogar videogame, moleque, só fica no violão. Não, mas fala pra ela... Fala, mãe, dá um tempinho aqui, É. que aqui a coisa vai desenrolar. Deu pra ver aí que o Mateuseira é um cara que... Ele é mexidão, sai fazendo sozinho, mas você quer um algo a mais, né? Sim. Então, na verdade, o objetivo de ter esse papo com o Matheus aqui é justamente a situação dele, ó. Ele não é um cara, não é batera. Que instrumento você toca? Violão. Violão. Que eu tenho mais intimidade, esse é um violão. Mas se você dá uma arranhada no teclado, assim, teclado. mas você tem essa vontade de aprender batera, né? Batera. E todo o contato que você teve com o instrumento em si, com o conhecimento, foi uma questão de você ir atrás só, né? Uma questão empírica mesmo, né? Então, até tava pensando nisso. Por quê? Eu falei do meu contato na casa da minha tia no piano e no violão. Esses eram os instrumentos que eu tocava lá na casa da minha tia. Só que não tinha batera. E como é que eu tenho esse interesse de aprender batera? Esse interesse, cara, de aprender... Na verdade, é de aprender todos os instrumentos. Ah, que legal. Mas principalmente a batera, cara. Porque eu gosto muito de rock, de pop, essas coisas. E tem a presença da batera muito forte. Então, sim, é sim. essencial. É uma estrutura base. Assim. E, cara, esses dias tava ouvindo uma música lá, tava ouvindo um clipe do cara que ele lançou agora final de 2020. E o cara faz um remix de todas as músicas de 2020 e coloca numa só. E faz um arranjo de rock. Faz um só, cara, faz um vídeo. Qual que é o nome? É do Lucas Inutilismo, 2020 em uma música. Que legal. Cara, esse vídeo é sensacional pra quem gosta de música. Eu sempre gostei de música, mas nunca tive experiência, nunca tive entendimento do que eu tava fazendo. E, cara, eu vi e ouvi o vídeo e falei, cara, eu quero fazer isso. Porque a produção do vídeo é muito top, cara, é muito fera.
a imagem, ele toca todos os instrumentos que ele faz no vídeo ali. O piano, o piano acho que não tem, mas a bateria, a guitarra, ele toca até berimbau no vídeo, cara. Ah, que legal. E eu vi aquele vídeo e falei, eu quero fazer isso. Quero fazer, nem que seja pra não ser profissional, sabe? Nem que seja como um hobby, mas eu quero fazer isso. Fazer meus vídeos, gosto muito de postar vídeo na internet, tocando e tal. Massa. Então, cara, quero fazer isso. Aí como é que eu falei, putz, tá, eu não tenho mais como progredir daqui. Se eu quero fazer isso, eu preciso entender o que eu tô fazendo, porque ele sabe o que ele tá fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo. Então, se eu for, eu não vou ficar copiando o cara pra fazer igual ele. Quero aprender do meu jeito, quero fazer do meu jeito. Aí eu falei, cara, como é que eu vou chegar nesse nível? Como é que eu vou progredir daqui pra cá? Porque é como se fosse um divisor de águas, né? Agora eu quero entender o que eu tô fazendo. Então, como é que eu vou entender isso daqui pra frente? É porque senão fica simplesmente um plano visual da história, Isso. né? Você vê a questão de movimento, não sei o quê, aí você acaba decorando, né? Mas aí você tá entrando numa seara de criação, né, cara? Então aí você tem que ter fundamento, tem que ter uma base mais sólida, né? Às vezes você pode até ser criativo, mas você não sabe como desenvolver ali um negócio, a sua criatividade. Exatamente. Entendeu? Então aí eu falei, cara, como é que eu vou aprender isso? E aí que entra a parte legal do negócio. Cara, eu falei assim, eu preciso fazer uma aula. Aí até tava na casa do meu amigo, né, de um amigo meu. Eu falei assim, cara, aonde você faria uma aula de violão? Assim, me indica uma escola de música boa. Aí ele parou pra pensar. Eu falei assim, sem ser música hall. Aí ele, então não sei. Aí eu falei, então vai ser lá, cara. Eu fui lá. Oh, que massa. Aí eu vim aqui. Aí eu falei... Depois no final eu dou a verbinha pra você. Certo. Vai ter um cachezinho, eu cobro cachê, viu? Tudo pago aqui, não tem nada de graça. Aí, cara, eu falei, beleza. Só que eu pensei, eu não tenho, no momento, a grana, eu não trabalho, eu não tenho meu próprio dinheiro. Minha mãe também não pode pagar, ela tem as contas de casa pra pagar. Tem as coisas dela pra comida, Então, eu falei, cara, como é que eu vou pagar essas aulas? Aí eu tive... E a aula que você queria, então, era especificamente de quê? Cara, como eu disse, eu queria aprender tudo. Tudo. Aí eu fiquei pensando, mas será que não vai ficar muito pesado? Será que isso, que aquilo e tal? Só que porque você tinha na cabeça a ideia daquele projeto do cara lá, que lá te encantou, sim. né? Falei, cara, eu quero fazer isso o mais rápido possível. E hoje em dia isso aí tá bastante, não falar na moda, né? Mas é uma galera... Tinha uma galera mandando super bem, assim. A galera tem um conhecimento de harmonia, teclado, violão e fazendo... Tem um nome específico para isso que não me vem na cabeça agora. Mas existem alguns equipamentos da Roland, por exemplo, que é uma marca de teclados, de pedaleira, assim, que... Loopstation, né? Que o cara acaba fazendo loop. Então ele grava um pedaço isso aí ao vivaço, assim. Até o Ed Sheeran viu um vídeo dele fazendo. Exatamente. Que, cara, ele acaba lá de fazer o negócio e tá com o violão nas costas cantando. A música inteira. Estruturou toda a música. Mas não é simplesmente sair fazendo. Tem fundamento lá, né? Tem conhecimento lá. Aí, cara, eu falei, eu não tenho como pagar as aulas. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí fiquei pensando, falei, eu vou trampar. Assim, em todos os sentidos, cara. Porque, assim, eu tava numa fase que eu tava, pandemia, escola, não tá indo pra escola, fica em casa no EAD e tal. É ruim, você não tem o que fazer. Aí eu falei, eu tava o dia inteiro jogando videogame, minha mãe já brava comigo, sai do videogame, moleque, vai fazer alguma coisa importante. Aí a minha mãe sempre pegou no meu pé sobre isso. Vai produzir, eu não gosto de gente que não produz, cara. Isso aí tem que agradecer, hein, bicho. Aí eu tava, tipo assim, só que eu ficava no videogame e falava, eu ia dormir cansado de não fazer nada. Eu falei, e eu sempre gostei de fazer as coisas, de correr atrás e tal, então eu ficava triste comigo mesmo, sabe? Eu podia estar fazendo alguma coisa, só que não tinha alguma coisa que eu queria estar fazendo, que eu estivesse gostando de fazer. Aí abriu, aí chegou, vou gostar de fazer isso. Então, tô sem nada pra fazer mesmo, vou me empenhar nisso, vou me entregar nesse projeto. Que legal. Aí falei, cara, só que eu não tenho dinheiro, então eu vou trampar nos dois sentidos, de estudar, de ralar pra aprender, e vou tentar arrumar um trampo pra pagar os meus estudos. Aí eu falei, cara, e eu não tinha muita intimidade, não te conhecia muito bem, nem a Kátia, nem ninguém, cara. E eu vim falar com eles. Falei assim, eu tô querendo isso, expliquei o que eu tava querendo, quero aprender os instrumentos, quero fazer isso, e tô muito empenhado. Se vocês tiverem alguma coisa que você... Cara, desde pintar a parede, arrumar o teto, não sei o quê, sei lá, cara, alguma coisa mais técnica no computador e tal, eu tô empenhado a fazer. Então, se vocês toparem, a gente fecha o negócio e vamos junto nessa.
Pô, e topa hoje, eu tô aqui. É massa. Mas isso aí, cara, é maravilhoso, cara, maravilhoso. Porque muita gente, cara, tem sonhos e mais sonhos, puta, querem realizar algo, eu quero fazer tal coisa, quero fazer tal coisa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho situação, puta, eu não tenho apoio, eu sou muito novo, não sei. Então, esse tipo de atitude, isso tem que ser parabenizado, porque, bicho, quem quer dar o seu jeitinho? Então, ou seja, você veio com a cara e com a coragem de virar aqui e falar, ó, se eu posso fazer qualquer coisa que vocês tiverem aqui para fazer, não sei o quê, porque eu quero estudar, quero fazer um curso disso, curso daquilo, e eu estou oferecendo aqui para trabalho. Então, putz, você procurou um meio, cara, você deu um... Então, isso aí é valorizado, cara, isso aí é valorizado. A gente aceitou de prima porque por incrível que pareça, isso é raro hoje em dia. Então, as pessoas querem, mas não querem pagar o preço para tal, sabe? E as coisas são mais simples do que a gente acha que é. Então, muito legal. Tá? Cara, parabéns, cara. Parabéns. Pô, que isso. E isso é uma coisa que eu agradeço, assim, muito... Às vezes isso pode atrapalhar, mas eu sinto que no meu caso... Hoje eu entendo que, assim, o quanto antes acontecer, cara, melhor. Isso para todas as áreas da vida. Eu cresci numa família que não tinha muita criança. Não tinha, tipo, sabe, aqueles monte de primo, um monte de sei lá, sabe, criançada, assim, tudo junto, nas festas de família, de domingo e tal. Nunca tive. Foi sempre eu e os adultos. Então, pô, eu me enturmava no meio dos adultos, ouvia a conversa dos adultos. Eu tenho até, pô, recordações. Até hoje, o meu tio, sempre vivi muito perto do meu tio e da minha tia. Então, cara, eles estavam na piscina e iam comer petisco. Eu tava sempre ali do lado do meu tio comendo petisco. Até hoje, pô, a gente joga sinuca, toma petisco e tal. Então, sempre tive... Isso me deu um amadurecimento precoce, entendeu? Me deu uma antecipada, assim, cara. Às vezes pode ser ruim, porque atrapalha um pouco da infância, sabe? Você acaba percebendo certas coisas muito cedo. Mas, cara, não... A chance de você dar certo, percebendo as coisas o quanto antes, que você precisar ralar o quanto antes pra dar certo, isso... é o mais importante, entendeu? Exatamente. Então, cara, até um tempo atrás eu estava com um projeto de aula particular para passar para a criançada isso. Cara, o quanto antes você entender que é só você se dedicar aqui, que é só você se dedicar onde você gosta, que você se dedicando ali, você fazendo a coisa certa, uma hora vai dar certo. Exatamente, é uma ciência exata, cara. É uma ciência exata. É você ter a dedicação, botar na cabeça que vai fazer, ter a dedicação, a persistência, e é ciência exata, resultado vai ter. E você, a maneira que você, por alguma influência, pode ser de criação da sua mãe, né, em algum aspecto, que faz você enxergar por esse prisma. Porque você poderia perfeitamente ter o pensamento totalmente ao contrário. Você poderia ter o pensamento totalmente de vítima, de situação de não ter convivido com criança, de N coisas. E você vê pelo lado positivo da coisa. Sim. Entendeu? Então, a maneira de as coisas darem certo na nossa vida é de a gente ver, não é ser positivo ao extremo, não, é ser realista e de todas as situações tirar o melhor proveito possível. Ponto. E isso ajuda em todas as áreas, cara. Como, por exemplo, na bateria. O quanto antes eu perceber que, cara, se eu ficar ali tantas horas por dia ensaiando, treinando, o exercício ali e tal, eu vou conseguir atingir meu objetivo, que era fazer os vídeos, que era saber tocar todos os instrumentos o quanto antes. Então, por exemplo, você acha que hoje, sinceramente, eu quero chegar atingir o meu objetivo com 40 anos? Não, eu quero atingir com 18. Massa. Eu quero atingir com 16, eu tenho 15, eu quero atingir com 16. Às vezes não dá. Mas, pô, o quanto antes, melhor. Maravilhoso. Entendeu? Então, quanto antes você acordar pra isso, fica a dica aí. Massa. Muito bom. Bom, o objetivo principal dessa conversa aqui, além de a gente conhecer essa figura maravilhosa aqui, esse menino prodígio, como fala? Prematuro. Não, maravilhoso, cara. Isso aí, eu acredito que essa linha de pensamento é o que essa garotada, essa geração nova tem que navegar por aí, cara. Tem que navegar por aí. A gente está vivendo o melhor momento de todos os tempos. Informação, a gente tem a rodo, bombando, assim, overdose de informação. Então, é impossível você não saber fazer algo. Porque o que você quiser aprender a fazer, você entra na internet, em 2 clicadinhas, você já aprendeu a fazer tudo. Tem gente ensinando de ponta cabeça, de amarelo, vermelho, cor-de-rosa, plantando bananeira, entendeu? Então, é só agora... É só agir, entrar em ação.
ter aquele objetivo, desenhar lá o objetivo que eu quero. Pô, você falou, pô, eu quero alcançar os meus objetivos o mais cedo possível. Maravilha, para isso você precisa ter clareza onde você quer chegar. Então as pessoas não pensam onde querem chegar, não têm clareza e por isso não agem. E a coisa roda. Aí é muito fácil culpar a vida onde eu nasci, culpar o sistema, culpar ninguém apoia a música, bicho. E, entender que existe esse caminho, você tem que passar, né? Exatamente. Entender que existe essa jornada para você chegar até lá, cara. E a principal coisa assim que faz muito sentido na minha vida aí, que tem tudo a ver com a situação que você está passando, que é totalmente recente. Isso, quanto tempo você está... Sei lá, 2 semanas. 2 semanas aqui. A gente não tem que esperar por oportunidades. A gente tem que criar as oportunidades. Entendeu? Então, se você não tiver essa atitude proativa de vir falar comigo, de propor essa situação, jamais a gente estaria conversando aqui. Muito massa isso, né? Massa pra caralho. É top, cara. Pensar assim. Não é legal? Não. É libertador, né, cara? Ou seja, tá só nas nossas costas aqui, ó. Bom, maravilha. Só que você tem várias dúvidas aí que você pontuou. O cara é um fera, bicho. O cara fez uma relação de dúvidas assim, pá, eu tenho essa dúvida. Já que é pra começar a aprender, vou perguntar pro mestre. Pô, tô do lado do cara, não vou sanar minhas dúvidas. É isso. Mas, cara, é o seguinte. Eu acho que pra qualquer coisa que você for começar, um iniciante, assim, cru, porque eu não sei nada de bateria. Tipo assim, fiz lá... Acho que antigamente eu fiz uma aula de bateria. E na condução no prato ali, no chimbal, na verdade. Chimbal. Você viu, eu nem sei o nome das coisas. E até por o costume com o ritmo, com a harmonia, assim, me dá um certo, sabe, saber o ritmo da coisa, saber pegar o ritmo fácil. Tudo bem, mas assim, de virada, de saber qual tocar, nada. Então, acho que a primeira pergunta, nada mais justo do que perguntar por onde que eu começo. É uma pergunta que, assim, acho que todo iniciante faz pra qualquer coisa que for começar. Entendeu? Por onde que eu começo, cara? Massa. Ó, é legal. Então, você que tá assistindo aqui, ó, vendo a pergunta que ele fez, é totalmente pertinente a levar essa informação para as pessoas que estejam na mesma situação que ele. Então, se você conhece alguém que queira aprender a tocar batera, que tem esse sonho, se você tem um filho, um sobrinho, qualquer coisa, bicho, leva esse podcast pro cara assistir, que vai ser enriquecedor, com certeza, sabe? É algo muito importante nesse início. Massa, por onde começar? Acho que o primeiro passo, assim, ó, resumidamente, é você comprar um parzinho de baqueta. Ponto zero, assim, pá, comprar um par de baqueta, sabe? E o segundo passo é você começar a escutar música pra caramba. Ah, já escuto música. Não, mas agora você vai escutar de maneira diferente essa música. Como escutar? Você vai tentar observar os padrões rítmicos, sabe? Presentes naquela música. Sim. E isso em relação à batera. Você escuta ela de maneira ampla, você vai ver que existem padrões que se repetem, tanto harmonicamente, melodicamente. Não sei o que é harmonia, não sabe o que é melódia. Não, você vai escutar então o que é o contrabaixo fazendo, você vai ver que ele vai repetir uma informação, ele tá tum, dum, 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 tururum, dum. Repetiu, vai voltar de novo. Então, são ciclos rítmicos. Então, você vai começar a escutar isso e com um parzinho de baqueta na mão. Certo. E prestar atenção na batera e toda a arquitetura rítmica lá dela, tá? Certo. Parzinho de baqueta, meu nego. Tem até aqui, esse aqui, ó. Pô, na prática, então? Que isso. Aqui é o seguinte, ó. Você vai pensar, isso aqui é um par de baqueta. Geralmente baqueta. Pô, que baqueta eu compro? Então, porque eu já senti que essa aqui é muito mais leve do que eu já... Exato. Você viu uma minha que é uma taluda pra caramba. Aquela eu ganhei de um cara que é de caixa americana, sabe? Aquelas caixinhas americanas que não o cara sei. toca. Não sei, falar a verdade, não sei. Nas faculdades americanas lá, existem as bandas lá, como se fosse banda marcial. Então existem os caras que tocam bombo, assim, que é aquele bumbo marcial. Tem a caixa, que é um instrumento grande, como esse aqui, assim, mais ou menos. Existem os tenors, então é uma classificação. Puta, aqueles filmes americanos que tem aquelas meninas dançando, sim, coisa, e tem aquela banda tocando que tem soldafone, tá, né, os trombones. Então a caixa é uma baqueta muito grossa, e o cara trouxe pra mim de presente. Entendi. Então assim, ó, primeira baqueta, você vai comprar a baqueta, você já vai esbarrar numa questão assim, o cara vai falar, qual baqueta você quer? Você vai falar, porra, bicho, e agora? Então existem baquetas, tem algumas classificações, 5A, 7A, e baqueta 2B. Vou resumir aqui para não... Certo. Nossa, existe uma infinidade mas vamos falar de 3 modelos.
A 7A é uma baqueta, ela é bem mais fininha, sabe? Ela é bem leve. Ela geralmente é para ser tocada em bossa nova, jazz. Mais fina que essa aqui. É mais fina que essa, bem levinha. Então ela tem o kick dela, o som com que ela faz. Você tem o som mais da madeira, assim, quando você toca em qualquer lugar, na verdade, né? Você tem o som mais da madeira. Então, a 7A, geralmente criança, assim, geralmente compra a 7A, que ela é bem levinha, tá? Certo. Aí tem essa aqui que é a 5A. Esse é um modelo padrão, inclusive essa aqui é da Vic Firth, que é do Zota. Zotarelli é um batera da pesadíssima, assim, que é da nossa cidade aqui. E o cara decolou, mora em Nova York hoje. Caraca. Massa, é um puto orgulho pra gente. Top. Mestrão. Essa baqueta 5A é o modelo mais padrão, assim, cara, que a maioria dos bateras tocam, que aí, bicho, existe uma infinidade de marcas, assim, mas a classificação 5A é a grande média das pessoas, assim. Tá. Sempre, 5A é esse peso ou varia também? Varia de marca, varia até de... as baquetas vêm balanceadas, as material, baquetas legais, né? Então, geralmente, por exemplo, cada par, as baquetas legais, assim, com as marcas fortes, assim, elas balanceiam a questão dos pares, né? Então, vem até com peso desenhado. Ó, esse par é 5A, tudo, mas esse par tem esse peso. Aquele outro par tem outro peso. Entendi. Mas, legal. bicho, isso aí é assim, ó, classificação 5A. E tem a 2B, que é mais taluda, que geralmente a galera do metal toca com essa baqueta, que é uma baqueta mais pesada. Para começar a tocar, é legal você ir na 5A, padrão. Aí lá na frente, quando você tiver num ponto, se você quiser algo mais a fundo, quero estudar mesmo, técnica, desenvolver, aí você pode começar a estudar com uma baqueta mais pesada. Você estuda com a baqueta mais pesada. A 2B é a mais pesada. 2B. Aí para tocar com a 5A. Entendi. Mas, bicho, isso aqui não é uma regra. Não é uma regra. Isso aí É como que você corre com peso na perna para depois correr mais rápido. Exatamente. Certo. É menino inteligente. Então, o primeiro passo é você escolher esse par de baqueta, né? 5A e ir para casa. E agora, como que eu vou manuseá-las? Pois é, cara, eu não tenho uma bateria em casa, assim. Negão, o negócio é o seguinte. Você vai pensar essa baqueta aqui, ó, em 3 partes iguais. Então, pensa ela. E você nunca... Você passou por esse processo, assim? Não. Então, vamos lá. Tá. Pensa em 3 partes iguais aqui. A parte de baixo aqui, que é o pé da baqueta, então, nessa última divisão aqui, ó, é onde você, com o dedo indicador e polegar, você vai pegar. Isso. Certo? Aí, ó, faz esse movimento aqui, ó. Isso. Isso aqui, na verdade, é onde a gente vai... Isso aqui que é chamado a pinça. Já ouviu falar de pinça? Já ouvi. A pinça, então, ela é com o dedo indicador e polegar, certo? Só que, aí tem uma sacadinha massa. Muita gente toca assim, ó. Dessa forma aqui, tá vendo? Aqui, ó. Mas, na verdade, o ideal é com que a gente coloque nessa... interfalangiana distal, ó. Poxa vida, você tá falando com um médico? Na verdade é o Eldão, cara. Eldeira é um médico aqui, cirurgião de mão aqui, dá pesada também. Faz aula de batera, o cara curte pra caramba, leva a sério, ele e o filho dele faz aula. E ele que falou, interfalangiana distal. E agora eu uso em tudo, cara, porque eu fico chique pra caraca. Roubou, velho. Então, é isso aqui, ó. O ideal é que a gente coloque a baqueta na interfalangiana distal, certo? Por quê? Aí a gente tem esse... tá vendo? Tá. Você tem esse espaço aqui certinho. E aonde... Sabe gangorra de parquinho? Já foi no parquinho? Já. 15 anos. Espero Deixou esses dias, né, Dina? Até ontem. Ó, e é o seguinte. Ó lá. Isso aqui vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá. Então, ó, isso. O primeiro movimento que você vai... A primeira posição que você vai segurar é essa aqui. Tá. Isso. E aí, sabe... Você já pediu dinheiro pra sua mãe assim? Ou isso? Já. Então, você vai fazer... Vai pedir dinheiro pra ela. Isso. Só que, ó, é só o dedo indicador e o polegar. Sacou? Então, aqui, ó, peraí, licença. Aqui. Tá. Esse dedo é alinhado com a baqueta. Tá. Aí, sacou, negão? Entendi. Ó, isso aqui, ó, é a pinça. Certo. Isso aqui vira vício. Na verdade, a gente começa a assistir televisão. Então, o primeiro passo, assistir televisão praticando a pinça. Tá. Sacou? Esse movimento aqui, você vai fortalecer a pinça. Então, só com os 2 dedos, sem o apoio dos quase outros. não consigo mexer aqui. Isso. Mas... Então, é isso aqui, ó. Você vai imaginar que esse dedo tá cruzado com o dedão. E você vai fazer esse movimento aqui, como raspar o dedo. Então, vai lá. Massa. Certo? E aí,
Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, cara, é você trabalhar com todos os dedos aqui, ó. Tá, parece um pouco mais difícil, mas ok. Vai lá. Ó, então, aí a ponta do dedo aqui, ó, você vai encostar na baqueta aqui, ó. Deu certo. Tá vendo como que é difícil isso aí? É difícil, cara, então, difícil. bicho, Treino. parece, tem gente que, não ligo pra isso, é só segurar, bicho. Isso aí, lá na frente vai fazer total diferença, Antigamente eu via meus amigos, assim, que já tocavam, sei lá, o cara bate na caixa, né, e dá, sei lá, dá o rebote assim, faz 3 vezes a batida numa só. Eu falava, caraca, que é isso? Como é que o cara tá fazendo? É meio que se você não tiver, pinça, se você não desenvolver essa questão da pinça aqui, ó, você não consegue fazer esse movimento. Entendi. Porque a tendência nossa, para quem não tem essa preocupação, que é por isso que eu falo, passo 1, comprar a baqueta e entender como pega nessa baqueta. Existem várias pegas, você tem pegada americana, você tem pegada francesa, você tem pegada alemã, entendeu? Você tem a pegada tradicional, que é uma pegada americana, que você já deve ter visto isso aqui, que os caras tocam aqui, devido... É simples, é muito louco. Pega esse negocinho aqui, ó. Quando você vai tocar aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui é postura tranquila, né? Tá. Então você vira a palma da mão para baixo aqui, você forma um triângulo aqui. Certo. Mas quando a caixa tá nesse plano horizontal aqui, tranquilo. Só que quando os caras iam tocar em banda marcial, essa caixa era pendurada aqui. Pro cara tocar aqui era totalmente desconfortável. Então nasce esse movimento aqui, ó. Entendi. A grande maioria que não conhece essa pegada tradicional, eles pegam errado, eles pegam com a mão direita aqui, assim. Entendi. Na verdade, quando você é destro, é a esquerda que fica assim, mas simplesmente porque vem dessa história do cara tocar a banda marcial, em caixa marcial, né? Então, de certa forma, eles tocavam errado? Não, é simplesmente pela anatomia. É a adaptação. Eles penduravam a caixa aqui, ó. Opa. E pra tocar aqui era desconfortável pro seu cara tocar aqui. Segura aqui pra minha caixa. Ó, pro cara tocar aqui, que desconfortável. Aí, então, essa mão toca aqui, ó. Acabou. Aí os caras foram adaptando para esse conceito novo de drum set, que é a bateria, que é um conjunto de peças, né? Na verdade, a bateria é um conjunto de peças de banda marcial. Então, os caras, estudaram... Os caras estudaram a vida toda assim, quando passaram para a batera, né, bicho? A técnica foi desenvolvida assim. Até certo ponto que começou a colocar os suportes assim, e os caras tocam dessa maneira. Entendi. Sacou? Bom, então, meio que isso já me encaminha para minha segunda pergunta, que é exercícios, assim, queria que você, para não prolongar muito, assim, mais 2 exercícios, assim, tipo, sei lá, dá para dar algum exemplo ou um exercício, assim, fácil de fazer? Ou nome para eu pesquisar, para também o pessoal em casa pesquisar, para... Então, vamos pegar a baqueta aqui de novo. Para já ter uma base, né, cara? Aí é o seguinte, você vai explorar a baqueta dessa forma, desenvolver, né, fortalecer cada vez mais. Então, o primeiro passo é estudar isso aqui, ó. Isso para sempre, hein? Tá. Aí existem alguns padrões de exercícios para a gente já começar a desenvolver. A gente chama de rudimentos, ou seja, que é o padrão base, assim, sabe? Rudimentar. Então, tem a batida simples, tem a batida dupla e o paradiddle, que é chamado de single stroke roll, double stroke roll e paradiddle. O paradiddle nada mais é do que a junção do single com o double. Pô, que loucura que é essa? Então vamos lá. Primeiro passo. Pegou aqui na baqueta dessa forma, né? Aí apoiou os dedos. Isso aí, né? Virou para baixo aqui, e formando como se fosse um triângulo aqui, em direção a um centro. Então, o que é o single? Nada mais é do que uma batida com a mão direita, uma batida com a mão esquerda, uma batida com a mão direita, uma batida com a mão esquerda. Então é 1, 2, 3, 4, certo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O que eu falei? Comprar a baqueta e escutar a música. Começa a escutar a música e começa a sentir o pulso da música. Então, você balançou a cabecinha aqui, ó. Provavelmente você já está no pulso da música. Então, é simples. Começa a aplicar, curta a música, trabalhando isso, e adquira o pulso aqui tocando. 1, 2, 3, 4. Esse é o single. É o single, exatamente, batida simples. Então, direita, esquerda, certo? Segundo exercício é o double, é direita, direita, esquerda, esquerda. Então, escuta a mesma música lá. Então, direita, direita, esquerda, esquerda. E o paradiddle é o
tempo 1 e 2, ou seja, direita e esquerda do single, e o tempo 1 e 2 do double, que é direita, direita. Tá. Então fica direita, esquerda, depois direita, direita. Aí depois a gente inverte. Fica Certo. esquerda, direita, esquerda, esquerda, sacou? Então fica direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Isso aí paradido, bicho, é assim, é universal. Tem alguma diferença na mão que você toca aqui? Tipo, na baqueta que você toca na caixa, por exemplo? Tipo assim, o som que produz? Não, é o mesmo. Porque, por exemplo, você faz direita, esquerda, direita, 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 esquerda, esquerda, esquerda. Esse esquerda é diferente do direita, direita? O timbre? Isso. Não. É isso que a gente precisa ficar atento. Por isso que é importante treinar no início. A ideia é com que você trabalhe com o mesmo volume, batendo com a mesma pressão, todas as batidas. Entendi. Sacou? Então isso aí, ó. Aí dentro. Paradido. Entendi. Entendeu? Pra quem tá escutando sem ver, tá tudo tá. Agora não pode tá, ou tá, sacou? Então, isso aí parece bobo, simplesinho, mas, bicho, é a base. Isso vai ser a base pra gente fazer ritmo no futuro, pra gente fazer virada no futuro, entendeu? Bom, fechado essa etapa. Já sei por onde começar. Vou sair daqui, comprar uma baqueta e vou começar a treinar em casa. Aí, cara, comecei a treinar em casa, já tô com uma pegada legal na baqueta e tal. Assim, eu não tenho uma bateria em casa. Eu devo comprar uma bateria pra começar? Não devo comprar uma bateria? Se eu comprar, qual... Assim, eu devo ter uma bateria? De início, assim, eu preciso ter? Porque um violão, pra você tocar, você precisa ter um violão. A bateria, você precisa ter um violão? Não necessariamente, cara. Quer dizer, a bateria, você não precisa ter Você violão. não precisa bater uma bateria e ter um violão, cara. Você não precisa. Tá, pra eu tocar bateria, eu preciso ter uma bateria? Massa. Não, negão, não necessariamente. Assim, ó, você precisa primeiro desenvolver essa etapa rudimentar, sabe, da história. Então, não necessariamente você precisa de uma batera. Você tem N possibilidades de estudar porque você precisa adquirir primeiro memória mecânica, memória muscular. Você precisa, sabe, condicionar o seu corpo a executar os movimentos. Você tem que pensar e seu corpo executar. Porque às vezes, só o fato de você fazer, para quem não toca aí, por exemplo, tentar fazer direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita. Para falar, às vezes a pessoa já se confunde. Sim. E por ter essa informação, quando vai para a mão, piorou. Então, o importante, você falar e tocar. Nossa, você vê... Você vai meio que automatizando tudo, né, cara? Você tem que automatizar. Cara? E é um exercício, é um exercício diário que você tem que fazer para automatizar. É que nem bicicleta. Você não pensa, vai chegar na esquina, você vai olhar a esquina, você vai apertar o freio, você não pensa nisso, entendeu? Certo. Então, você pode treinar esses exercícios, você pode treinar em almofada, você pode treinar em banca, você pode treinar em cadeira, você pode treinar... Bicho, onde você puder bater que não estrague, você pode treinar. Sim. A priori. Aí, você começa a escutar as músicas, você vai começar a identificar o ritmo da batera, e daí você vai começar a sacar a arquitetura rítmica do que a batera faz. Ou seja, vamos pensar na batera, vamos resumir. Você conhece uma batera, certo? Você curte. Tem 3 instrumentos que são, assim, é a base da batera, que é o chimbal, representa a parte aguda da batera. Tá. Tem a caixa, que representa o médio aí, e tem o bumbo, que representa a parte grave da batera. Então, dentro dessa textura toda aí, você tem grave, médio e agudo, que é toda a composição de qualquer som. O chimbal é aquele que você toca aqui, normalmente, né? Na sua esquerda aqui. Isso, o chimbal são aqueles 2 pratos, né? A caixa é aquela que fica mais próxima aqui, então, e o bumbo é a do pé. Exato. O chimbal agudo, grave. Ele é o tss, 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 tss. A caixa, pá! E o bumbo, pum. Certo? Entendi. Então, você vai começar a escutar essas músicas, por mais parece simples, mas é muito, bicho, muita gente escuta, batuca, mas não saca na hora de sentar numa bateria assim, não sabe nem por onde começar, entendeu? Então, isso é importantíssimo você saber. E o som tem que estar... Por que eu acho que tem até o ponto positivo de você não ter uma bateria no início? É porque vai te forçar a você conquistar essa sonoridade na cabeça, cara. Você desenvolver a sua percepção auditiva, sabe? A percepção musical que a gente fala. Eu tava pronto pra perguntar isso, cara. Tipo assim, porque eu não tendo a bateria, eu vou ter que tocar ali no meu travesseiro imaginando que é o prato. Exato. Que é o chimbal, que é o não sei o que. E o som vai ter que estar onde? Na minha cabeça. Na cabeça, bicho. Você vai ter que se forçar isso. Bicho, quando você faz esse trabalho, é a mesma analogia do peso na perna, vai.
Você se força a ter o som na cabeça, bicho, quando você tiver o som para te auxiliar, pô, mais fácil você vai assimilar as coisas, entendeu? Então, e você entender a estrutura. Então, por exemplo, ó, um ritmo de rock básico, assim, ó. Tem uma música do Queen, cara. I want to break free. Então, ela tem uma batera muito... Michael Jackson, por exemplo. Então faz aí o ritmo com a boca. Fechou, você tem isso aí. Muita gente consegue fazer isso com a boca. Mas na verdade é só agora raciocinar mesmo. Pô, eu tenho... Você tá fazendo bumbo, caixa e chimbal. Então a linha de chimbal aí, você tem que adquirir o pulso, né? Saber onde que tá pulsando a música. Então aqui tá o pulso. Aí o chimbal aqui, ele tá batendo 2 vezes cada pulso. Cada tempo, né? Então, isso é a arquitetura rítmica que eu falei. Aí o bumbo simplesmente tá no primeiro pulso e no terceiro pulso. Então tá tu, 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 tu. A caixa tá no 2 e no 4. O bumbo tá no 1 e no 3, caixa 2 e 4. Então fica assim, ó, tu, tá. E o chimbal costurando tudo. Faz o aí. Ó, tu, pá, pá. Certo? Certo. Putz, você entendeu essa estrutura 1 aí, o ritmo 1, vai? Aí, chimbal com a mão direita, caixa com a mão esquerda. Por isso você pode tocar isso aí em qualquer lugar. Sacou? Você pode fazer. Eu vou falar pra você fazer agora. Teste ao vivo, meu. Ó, já aqui na parte de baixo da baqueta, aqui na terceira parte, né? Aí, com as 2 certo. mãos, isso. Aí você fechou a baqueta. Aí você vai virar isso aí em... Isso aqui é importante aqui, ó. Aí existem várias pegadas, tá? A pegada francesa é isso aqui, dedão pra cima. Certo. Você tem a pegada alemã, que é palma da mão muito pra baixo aqui, mais aberto. E existe a pegada americana, que é... Não tá nem lá nem cá, padrão, entendeu? tá. Isso. Sacou? Isso aqui, ó. Então, o chimbal você vai fazer com a mão direita. Tá. 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3. A caixa aqui no 2 e 4. 1 e 2 e 3 e... Isso. Aí agora imagina o som do chimbal na cabeça com a caixa. Sacou? Pra isso aí, bicho, você não precisa de batera, nada. Entendi, sacou? Cara. Que isso, já me senti É louco, eu me senti o baterista. Sacou? Então, bicho, não precisa. E aí você pode tocar no sofá, você pode tocar na mesa, você pode tocar em qualquer lugar, entendeu? Com o que o pé vai fazer, você pode pisar no chão, entendeu? Sim. Bicho, existe N possibilidades. Você pode comprar um pad, que é uma madeira com uma borracha específica própria para esse tipo de treino, né? Isso é que a gente está aplicando um ritmo aqui, né? Mas aí você trabalha lá o single, double, paradido e começa as primeiras práticas. Tem a possibilidade de você, não tem dinheiro para comprar um pad. Dá para você fazer. Você pega de madeira, quem quer dá um jeitinho. Então você pega madeira, cola lá a borrachinha, né? Coisa mais simples do mundo. Um pad quadrado, não precisa ser redondo. É um lugar para você bater, bicho, sacou? Aí tem a possibilidade de você comprar uma bateria, um praticável, uma bateria de borracha inteira. Puxa, aí vai, entendeu? Pô, cara, é muito... É meio que infinitas possibilidades, né, cara? Caramba, você vai... é força de vontade, paixão, coração e rebenta a biela. Pergunta respondida. Fechada essa fase, eu já peguei o jeito da baqueta, já arrumei um lugar para ensaiar, para treinar ali, para me automatizar, vamos dizer assim. Bem, agora partindo para um pouco mais teórico, assim, tá? Eu sei que no piano, eu já ouvi várias vezes isso, não sei se é verdade, mas assim, já ouvi várias vezes que no piano, cara, você tem, sei lá, 7 anos para ficar bom no piano. Pelo menos se isso for um mito, eu não sei, eu só sei que eu ouvi falar isso, que no piano você precisa de pelo menos 7 anos para você ficar top no piano. Na bateria, tem alguma relação parecida com isso? Sim, tem alguma coisa relacionada com isso? Cara, a escola de música erudita é muito definidinha assim, cara.
as peças que você vai tocar, o repertório que você vai executar. Então, é totalmente estruturado, embasado, uma coisa muito organizada, que tem os estudos de piano, então tem estudo... Então, bicho, é algo que, no mínimo, é uns 7 anos para passar todo um repertório. Então, na verdade, o pianista é se o cara toca os compositores específicos. Isso no mundo erudito. No mundo popular, não é tão organizado dessa forma, entendeu? Mas não existe assim... quanto mais tempo você se dedicar, mais você vai tocar. Então, esse lance de ficar bom é muito relativo, sabe? Mas depende muito da sua dedicação diária, o quanto você estuda no instrumento, o quanto você está focado no instrumento. Isso aí o que voga muito, cara, é uma questão de direcionamento de conteúdo, simplesmente. Hoje, a internet está aí para auxiliar a gente pra caramba, tem informação a rodo. Só que, ao mesmo tempo, tem o ônus da história, que é muito fácil você estar bombardeado de coisas que você não sabe que caminho você segue. E, às vezes, você está navegando para lateral, assim, ó, e você não está indo para frente, você fica aí perdido. Eu gosto muito da analogia do quebra-cabeça, isso eu uso para demais. Eu até falei para você, acho já, que é o lance assim na vida. Vou fazer uma analogia com a vida. Se a gente não sabe o saber aonde a gente quer chegar, é a gente criar um desenho da nossa vida, né? Você tem um desenho, assim, ó, o meu objetivo de vida é essa montanha que tem. Você sempre se imagina num lugar. Quando eu estiver nesse lugar, nesse momento, tiver esse momento aqui, você vai acabar o meu objetivo. Cheguei no meu objetivo. Mas o primeiro passo é você imaginar onde você quer chegar. Então imagina assim, é como se fosse você tem que ter um desenho específico, é um quebra-cabeça esse desenho. Pô, mas você sabe o desenho que você vai montar. Aí de repente você nasce, essas pecinhas de quebra-cabeça é jogada pro mundo. Aí o seu objetivo na vida é em busca das pecinhas de quebra-cabeça. Só que se a gente não sabe qual desenho que é da nossa vida, você vai passar a vida inteira pegando pecinha de quebra-cabeça dos outros. Peça que não encaixa com nada. O seu quebra-cabeça tem verde e azul, aí você está pegando cor de rosa, roxo, amarelo, preto e branco, sacou? Entendi. Então, hoje, o importante, assim, para a gente desenvolver no instrumento de maneira mais efetiva, de maneira mais rápida, é você trilhar um caminho. E uma maneira mais fácil é você ter acesso a um conteúdo organizado, que você tem uma metodologia, algo que você saia do ponto A e chega ao ponto B, porque você quer ir no Z. É meio que encontrar um caminho para saber onde estão essas peças. Exatamente, e correr atrás das peças e juntar tudo. Então, o que eu falo, então quando no meio erudito, isso aí já é meio que pré-estabelecido. Pré-estabelecido. A média é você passar por aqueles repertórios. Então, se tem formatado que em 7 anos é o mínimo para formação de piano em 9, que é 9 anos. Você passar por todos os métodos. Exatamente. Mas é algo que é muito difundido no mundo inteiro, organizado assim. No meio popular, não. Então, um caminho que eu vejo para você garantir que você tenha a fluência na bateria, sim. Exatamente, mas que você tenha, que você se torne um baterista bom. Primeira coisa é você procurar um mentor, um professor ou algum lugar que você tenha uma informação organizada que te possibilite ter um caminho para você navegar. Entendi. Entendeu? Você conseguiu entender isso? É tipo assim, meio que na vida você fica tentando achar as peças e você não sabe onde tá, você vai descobrindo aos poucos. Na música, você tem a oportunidade de adiantar essa procura, entendeu? Então você vai num cara que já sabe, essa peça tá aqui, não sei o quê, e vai de você se dedicar para juntar todas elas e chegar. Entendi. Então você pode pegar algo, o conceito de criatividade, por exemplo. Mas aí se eu fizer isso aí, a gente vai tocar igual a todo mundo? Não, mas você vai ter acesso. Eu não acredito no termo criatividade. É uma coisa que eu acredito no termo. Não é que eu não acredito. A criatividade por si só, para mim, não quer dizer nada. Eu acredito na combinatividade. Ninguém cria algo do nada. Eu pego uma gama de informações aqui, pego outra e combino e faço outra coisa nova. Mas não foi criado do nada, entendeu? Então, você... Um caminho organizado, você vai poupar tempo de ficar batendo cabeça, desperdiçando tempo, não sabendo para onde vai, correndo o risco de ficar... Aí você estuda uma coisa pra caramba e outra fica falho pra caramba, você não tem o pilar de uma construção, sabe? Entendi. Então, e aí você, com base em tudo isso que você adquiriu, encurtando o tempo de aprendizado, aí você pega e
combina com coisas novas, né? Certo. Pô, maravilhoso. Maravilhoso. Massa. E, cara, tipo assim, a gente já... A minha próxima pergunta, assim, minha próxima dúvida. Você já me falou isso, que você viveu de música a sua vida inteira, né? Ou pelo menos a boa parte da sua vida. E, cara, tipo assim, ó, em relação com a bateria, ainda mais você que foi baterista, putz, às vezes você tem coisas que você faz bem, que você tem vários talentos, vamos dizer assim. Então você, por exemplo, joga futebol bem. Então, putz, eu posso investir no meu futebol. Só que daí eu posso chegar lá e daqui a pouco me machucar, ou daqui a pouco virar um jogador mediano. Vamos dizer assim, eu ganho R$2.000 jogando futebol, mas fazendo aquele meu outro talento, desenvolvendo aquele meu outro talento na música, eu poderia estar ganhando mais. Então, o que vale mais a pena? Entendeu? Então, assim, como é que você decidiu que valia a pena seguir esse caminho na música, cara? Porque assim, ó, ainda mais a bateria, que não é um instrumento de frente, sabe? Que não é o instrumento principal, você não tá cantando, você não tá, sei lá, na guitarra. A bateria é mais um instrumento de percussão ali, né? Uhum. Que você faz a batida e tal. É dependente de... Não trabalha sozinho, né? Isso. Você quer dizer. Isso. Então, cara, como é que você falou, putz, eu vou decidir viver disso, vou atrás disso e vai dar certo? E como é que tá dando certo, entendeu? Como é que, putz, você chegou aqui... Como é que você conseguiu não passar fome vivendo de bateria? Essa é verdade. Essa é verdade. Massa, nego. Na verdade, cara, meu pai foi músico, né? Tá. Durante muito tempo. Mas... Só que ele sempre me incentivou. E por incrível que pareça, eu conto isso, a galera não acredita. Mas quando eu quis ser músico mesmo, que na verdade foi por volta da 14, 15 anos, assim, que a coisa ficou séria mesmo, que eu quis ser músico, assim... E cedo? É cedo, porque, nossa, eu tive contato, nasci no meio tipo assim, eu tô nessa busca, mas eu não tenho certeza que é o que eu quero pra minha carreira profissional. Sim. Entendeu? Sim. Mas, então é cedo. E eu com a sua idade assim, eu tinha muito certo que, bicho, não via outra coisa, não vejo até hoje. Entendi. Mas, quando meu pai viu que eu queria ser músico, bicho, ele ficou preocupado. Porque é o seguinte, é louco isso, né? É louco. Meu pai... E era músico? Meu pai é músico, só que ele nunca trabalhou só com música, porque o meu avô também batia de frente com ele de ser músico. Então, são várias coisas. Meu pai desbravou, assim, levou no peito até uma coisa que meu avô não acreditava, que falava que música era vagabundo, não sei o quê. Aí meu pai, bicho, aquela paixão ardendo, né, de fazer as coisas, só que sempre, bicho, a gente... os famosos bloqueios e filtros internos aqui, por criação, pelas pessoas que a gente convive, a gente acaba adquirindo e... Ou a gente leva isso pro resto da vida, ou a gente entende isso e tenta mudar. Então ele, na medida do possível, ele foi tentando mudar. Ele falou que foi trabalhar com um cara, em 1990, por exemplo. Meu pai estava na Itália tocando, mas trabalhou com um cara que virou a chavinha dele na cabeça assim. Porra, cara, em 1990, o cara tocando no programa do Bolinha, Mara Maravilha. Você não conhece, é muito novo pra isso. Mara Maravilha, eu tenho ideia de quem seja. Tá. Eu tenho ideia de quem seja, tá. O último capítulo da novela Ana Raiz é Trovão, foi a banda do meu pai tocando. Você também conhece. Não sei, eu faço Você ideia. não tava nem no projeto. Aí, cara, só que ele tinha esse lance de casar, família e não sei o que, ficar longe, ficar na estrada, né? E aí meu pai sempre me incentivou com música. Aí ele acabou também trabalhando com outra coisa, sempre ligado ao universo de música, mas hoje ele trabalha com assistência técnica, de teclado, essas coisas, mas é músico, toca. Inclusive ele toca baixo pra caramba, assim, é um cara que eu sou fãzaço dele tocando baixo, que ele tem um veludo no dedo, assim, coisa mais linda. Mas quando eu resolvi ser músico, assim, bicho, ele meio que bateu de frente, assim. Por amor. E você ficou Foi meio... muito louco, assim. Foi muito louco. E pra mim, eu falei, mas o que é isso? Ué. Mas, bicho, acho que foi filtrando, né? O meu avô era contra, e ele bateu de frente, não sei o quê. E eu, mais ainda, assim, tipo... É impossível, impossível. Eu me recusei a acreditar que é impossível viver de música, cara. Você tem filme, no filme não existe sem música. Novela não existe sem música. Rádio é música. Tudo é música, cara. E como que pode você não viver de música? Então, e meu pai trabalhava para tipos, para perfis
de profissionais da música que realmente fica dependente de sistema, sabe? O cara toca na casa, no barzinho, tal. Então ele é uma vida com certa dificuldade, porque, bicho, ele não tem um valor específico, ele simplesmente é rotulado por um valor específico. Então, vendo tudo aquilo, sei lá, meu pai acabou batendo de frente. Mas, bicho, eu fui estudar fora, sempre tocando e trabalhando e não sei o quê. Eu fui estudar em São Paulo. Quando eu cheguei lá, cara, que foi algo assim que me virou a chavinha mesmo, assim, sabe? É que eu tô resumindo, assim, tudo, né? Mas é que eu entendi, assim, que, bicho, não é a música, cara. Não é o que a gente faz que é sinônimo de dar certo ou não dar certo. É o como a gente faz aquilo. Não é o viver de música que vai fazer você se dar bem na vida ou não. É o como você faz aquilo. Uma coisa que eu entendi que você falou, a pergunta que você fez foi o lance de... de por que você decidiu que valia a pena arriscar viver a música. É porque eu acho que você, assim, não teve esse, vale a pena. É o lance de assim, ó, eu tenho que fazer até dar certo. Não tem se dar certo. E o que faz muito sentido na minha vida é o seguinte: eu quero fazer o que eu amo. Ponto. Para fazer o que eu amo, eu vou ter que aprender um monte de coisa que eu não gosto. Eu vou ter que aprender a gostar de coisas que eu não gosto para sustentar fazer o que eu amo. Aí eu entendo, é um aprendizado de vida, mas hoje eu entendo que assim, ó, o fazer o que ama, é 10% da história. A gente tem 90% de coisas que a gente não curta. A gente não curte fazer. Mas para sustentar, para fazer o que ama. Então, você tem que aprender a gostar do negócio, porque senão é 90%. Você não gosta de nada que você faz, então acaba ficando... O que eu vejo que muitas pessoas falam que não dão certo, que passam necessidade, não sei o que. Bicho, eu sempre vivi de bateria. Casei, tenho 2 filhas de bateria. Sempre dei aula de bateria, mas o que eu entendia, eu queria viver de música, de bateria. E isso aí, o que eu vejo que as pessoas tendem a passar uma certa dificuldade é porque a pessoa quer simplesmente estar sentada na batera lá e tocando aquele momento, quer viver só daquilo. O que eu sou apaixonado por ensinar batera. Nossa, esse lance de passar informação é o que tem sentido na minha vida pra caramba, cara, sabe? E é o lance de... A vida nossa se torna sustentável quando você vive com base no transbordo, sabe? Tudo que você faz, que você aprende, que você ama, aquilo só vai ser valorizado se você passa para as outras pessoas. Senão é uma questão totalmente egocêntrica, que muitos artistas se perdem nisso. É uma questão de... Ele é o artista, ele toca, ele tem que ser aplaudido, o cara tem que pagar ele. Aí ele se fecha naquele mundo, ele só quer tocar aquilo que ele quer, aí fica escravo de sistemas, de o cara pagar o que acha que tem que pagar. Então, na minha vida, eu sempre toquei, mas eu entendia sobre como gravar uma batera, como gravar uma banda. Automaticamente, eu preciso de batera, eu preciso de uma sala isolada. Putz, a sala isolada, mas eu vou ter uma sala isolada só para tocar batera? Que maneira que eu posso sustentar essa sala isolada? Eu posso alugar para a banda ensaiar. É música, estou vivendo de música, que louco. Sustenta a energia elétrica do ar-condicionado para os meus estudos de batera, entendeu? Então, é criar ecossistema, entendeu? Ou seja, na música, no futebol, se o cara ficar pensando que ele quer ser jogador de futebol, mas ele só vai jogar o futebol, ele vai estar independente de tudo. A vida dele vai estar na mão de toda uma cadeia de decisões. A partir do momento que o cara, eu quero ser profissional de algo que eu amo, eu preciso, então, primeiro passo, ser bom naquilo que eu faço. E, próximo passo, já pensar em criar o ecossistema para ser sustentável. Cara, é muito do empresarial, né? É muito do ser, tipo, o macaco velho. Porque, cara, você vai fazer um negócio, por exemplo, você vai viver de música, aí aparece uma oportunidade lá, você não sabe fazer um negócio com o cara. Você não sabe, você sabe resolver problemas. Você não sabe resolver problema. Eu quero ter uma bateria, mas eu não tenho isolamento. Como é que eu vou isolar? Putz, eu não tenho dinheiro. Vou fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Eu preciso de ar-condicionado, ficar morrendo aqui dentro. Não, eu vou alugar a sala, consigo pagar isso, entendeu? O que você falou de empresarial, na verdade, você ter atitude empreendedora.
em tudo que você for fazer. É o que você fez, por exemplo. Você quer algo, é o empreender, né? Eu não sei ao certo o que quer dizer o termo empreendedorismo, né? Mas é você se colocar numa situação de fazer, de criar, entendeu? Criar as oportunidades, entendeu? Certo. Cara, top demais, velho. Oxe, massa. E assim, pra finalizar, assim, porque, pô, a gente passou pela fase de você criar a sua oportunidade de tocar bateria ou com a música, de você criar ali o seu início, né? Você ter a iniciativa. A gente passou pelo processo de aprendizagem, que você vai aprendendo, tem diversas formas de aprender, ainda mais hoje com toda a informação que a gente tem. A gente tem o processo de depois, da jornada mesmo, durante a jornada, de você já pegou o jeito aqui e tal, e vai... Aí você decide se você vai querer fazer isso na sua vida ou não, mas isso... Independente se for fazer isso profissionalmente ou não, você quer tocar bem, tem um caminho ali, né? Exatamente. Você precisa... Coisas ruins que você precisa fazer para chegar no bom. E agora chegando na parte final, assim, que é a sustentação da carreira, né? Então, pô, você saber como criar uma carreira, como sustentar sua carreira na música. E acho que a última pergunta para isso, cara, é assim, pô, eu sou um baterista, eu sei tocar bem, assim, mas existem tantos bateristas no mundo, existem tantos já conhecidos. Putz, eu sou de Rio Claro. Às vezes eu não posso ter tanto contato, não nasci no meio de músicos, não tenho contato com os caras, entendeu? E como é que você faz pra criar um respaldo no meio da música? Criar um respaldo entre os outros bateristas, entendeu? Porque, assim, no futebol, o cara vai lá, se destaca, joga muito, dá umas canetas, dá um chapéu, faz um golaço, tal, não sei o quê. Tem a parte empresarial por fora também, mas o cara se destaca dentro do campo. Como é que se destaca na música? Como você faz isso pra, putz, esse cara... esse cara eu vou chamar pra vir pra minha banda, pra vir fazer isso aqui, pra vir trabalhar comigo, sei lá. Não, legal pra caramba sua pergunta, bicho. É que, assim, o primeiro... Você tem, ao viver de música, o ser baterista, você tem uma infinidade de frentes que você pode trabalhar. Você pode ser um baterista de estúdio, que na década de 90, Albino Infantozzi, quem pode conhecer, pesquisar aí, é um batera que trabalhou mas muito, bicho. Então o cara não tinha pra ninguém na questão de gravação, no meio pop, assim, meio sertanejo principalmente, Zé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo. Você pegar qualquer discografia, tudo, bicho, era sempre o cara, é o mago mesmo, o mestre do estúdio. Trabalhar com estúdio é um ramo. Um ramo. Você ser músico freelance, né, sideman, que o pessoal fala, que é você trabalhar com artista. Bicho, trabalhar com artista, você tem que... Então, para cada um vai ter peculiaridades, assim, sabe? Você ser músico de estúdio, por exemplo, você tem que ser um cara que tira um som do instrumento de maneira impecável, que você tenha uma precisão absurda, e principalmente, você tem que ser um cara muito responsável, um cara que resolve a parada muito rápido de chegar no estúdio, porque antigamente, hoje em dia mudou um pouco o mercado, mas era a hora de ensaio, então você tinha que chegar, ler partitura lá, né, ler de primeira vista, assim, o cara colocava a partitura na frente, você tem que chegar tocando, lendo, porque o cara tava pagando, o cara que contratou você tá pagando a hora do estúdio, então você tem que resolver. Então isso é a particularidade técnica da história, mas você tinha que ser um cara de network pra caramba, entendeu? Isso são as competências que, assim, o 10% da história é o fazer isso. Aí tem o network, tem o conhecimento, você saber, tem o equipamento sempre em cima, tirar um puta timbre do instrumento. Pô, é um viés. Trocar para artista, bicho, timbre, essa parte de network, sem comentário, é uma questão muito forte, porque não necessariamente tem muita gente tocando aí que não necessariamente, você vê o cara tocando, o cara é monstruoso tocando. Não, mas aquilo que ele se propõe a fazer, o cara é impecável, entendeu? Bicho, a questão das aulas, tem a questão de você tocar com orquestra, nossa, é uma infinidade de fazer trilha de filme, é em estúdio, mas não é para artista, é para trilha de filme, então é o outro ramo, é orquestra, então é muito leitura. Cara, existem caminhos assim infinitos, cara. Então você tem que ter um foco, né, em uma linha de trabalho e você se tornar especialista naquilo. Então, o que eu vim direcionando a minha vida? Eu toquei muito tempo com banda de baile, comecei com 14 anos a tocar em banda de baile.
Tocar na noitada. Nossa, os amigos do meu pai ficavam louco, né? Então, a história do meu pai bateu de frente, mas sempre é muito louco, assim, cara. Mas com 15 anos de idade, eu tava viajando com um nego de 70 anos de idade tocando. E começar o baile 10 horas da noite, né? Mas aí depois fui tocando, fazendo freelance para grupo de pagode, sertanejo, aí alguns artistas da região, né? E aí eu fui pivotando a minha vida, e sempre eu queria estudar, não sei o quê. Aí foi quando eu fui fazer a faculdade de Souza Lima, que lá, bicho, eu já tinha a escola, eu já dava aula, mas era um lance assim, por mais que eu trabalhava com aquilo, é muito fácil você não saber que caminho você vai. Você vai criando esse ecossistema aí, mas você não tem foco. Mas a partir do momento que eu comecei a focar, a direcionar, aí as coisas começaram a acontecer realmente. É o lance de começar a ter base. Eu fui pro Souza Lima, cara, o lance da escola, da faculdade, e eu fiquei apaixonado por aquilo lá, cara. Eu vendo os artistas, os caras que eu sempre curti, que eu sempre era fanático, esses caras lá naquele cotidiano e falando de música, e a galera nova chegando, estudando com os caras, tocando tudo. E foi aonde que eu meti um loucão lá, fui conversar com o Mário, que era o diretor de Souza Lima lá, e ele tinha um convênio de escola de música e fechou. Aí foi um momento que eu pivotei minha vida, assim, bicho, minha lance é educacional. Aí eu entendi que sempre eu tava no mundo tocando, mas eu sou apaixonado pela batera, cara. Nossa, minha paixão é a batera, é a arte da música, não é o entretenimento, o taco, não. E o lance da aula, de fazer, o que me brilha o olho, nossa, é pegar a criança, pegar o cara que tem aquele sonho de tocar batera assim, e bicho, aí depois você vê o cara no palco tocando, em audição, assim, putz, isso aí fez todo sentido. Então, quando eu entrei aquilo lá, eu falei, bicho, a questão do transbordo, o que fez todo, sabe, fechou o circo, assim. É o lance do transbordo, de eu transbordar tudo que eu dediquei minha vida inteira, sabe? Passar para as outras pessoas. É uma maneira de criar o ecossistema. Aí, os caras que eu sempre admirava, assim, aí eu comecei a ter contato. Tocando, eu não conseguia ter contato com os caras, porque ele tava para um lado. Mas quando a escola, estruturei a escola, eu comecei a trazer os caras que eu sempre admirei para perto. Aí a gente começou a tocar junto. Porra, aí fez todo sentido, entendeu? Então, a questão de viver de música, se sustentar, é criar um ecossistema. Mas você tem que estar com foco. E tem que ser bom direcionado. Faz, né? O que eu mais vejo, por exemplo, aqui, estando à frente da escola, o que eu mais vejo são as pessoas que dão aula, os professores, mas ainda assim estão tocando, aí tocam, mas não estão 100% tocando. Aí estão dando aula, mas também não estão 100% dando aula. Fica com um complemento de renda. Aí o cara não consegue ser especialista em nada. O cara nem é o músico que todo mundo fala do cara, o cara nem é o professor que todo mundo fala do cara, porque ele fica meio patão na história, né? O cara que não voa direito, não nada direito, né? Isso é importante, cara. E às vezes não falta clareza, porque pra pessoa, eu tô vivendo aqui, tem que complementar a renda. Mas na verdade, se ela pagar um preço de ralar pra caramba, que foi um período inicial que eu passei de falar assim, ó, parei de tocar. Foi um período que eu parei de tocar porque eu preciso direcionar a escola, criar metodologia, criar coisa que... Bicho, que daí coisas maravilhosas aconteceram naquele 1 ano que eu abdiquei de tocar fora aqui, com dor no coração, que é um negócio maluco, assim, né? Mas e as pessoas passam a vida meio difusa e aí passa a vida, né? A vida passa rápido. Aí chega num certo momento, não fez nada direito, né? Entendi, cara. Meu, assim... o mais legal, sem brincadeira, eu entrei pra fazer o podcast, sim, com o pensamento, poxa, a gente vai passar a informação para outras pessoas, né? Porque a gente tem pessoas porque o objetivo é trazer, a gente conversar, é toda essa curiosidade que você tem inicialmente de aprender o instrumento, né? Você quer aprender a batera, né? Não sabe como, mas você tem dúvidas de todo esse universo, né? Então, só que o meu pensamento inicial era, pô, eu vou estar falando e outras pessoas vão estar ouvindo, ou seja, a informação certamente meio que vai para elas. Só que, cara, durante a conversa, tipo assim, fui entendendo que, pô, isso aqui é eu que preciso aprender, entendeu? E, tipo assim, eu aqui, por exemplo, eu nem olhei muito pra câmera, cara, eu fiquei aqui, pô, ouvindo tudo, discernindo tudo. E, tipo assim, o mais legal é saber que eu posso estar sendo porta-voz de muita gente, entendeu? Massa, exatamente. Tipo assim, desde gente mais nova que eu, da minha idade, e até mais velha. Que nem se me deu outro exemplo, senhores que vêm tocar, que vêm aprender, tipo,
na idade mais avançada, entendeu? Aí o cara faz isso, faz aquilo da vida dele, do propósito Cara, dele, o que eu falo. Aqui eu dou aula pra, bicho, a partir de batera, né? A partir de 10 anos a 60. A galera, quando vem, bicho, acima de 30 anos, 40 anos, a galera leva a sério pra caramba, cara. Porque é um lance que eu vejo que é o perfil, né? Que é aquele cara que tinha um sonho lá no começo. E por algum motivo ele não conseguiu realizar esse sonho. Aí ele vai, a vida vai pro outro lado, não sei o quê, aí o cara se estabelece. Não necessariamente todos estão resolvidos financeiramente. Não é, não isso. Mas é algo que aquilo lá ficou, bicho, incomoda. Por isso, cara, o quanto antes a gente ter essa mentalidade, aonde eu quero chegar e ir em busca desses sonhos, você vai tentar encontrar uma maneira disso acontecer. A maneira que eu encontrei de viver de música e estar em contato com a batera todo dia, respirar de batera, e hoje nós estamos falando de batera aqui, e eu com quase 40 anos de idade, falando de batera, vivendo, feliz pra caramba, não consigo ver outra coisa na minha vida e não vou fazer outra coisa. É porque eu tenho na minha cabeça que eu vou viver de batera até eu morrer, cara. Entendeu? Pô, vou legal. viver de música até eu morrer, porque eu vou sempre tentar encontrar uma maneira de fazer. O problema não tá na música, o problema não tá na batera, o problema tá em eu encontrar a maneira. É o cara que inventou a lâmpada. Em vez dele ver que fracassou, não, ele resolveu ver por um lado que ele descobriu 1000 e poucas maneiras de uma lâmpada não funcionar. Então ele estava no positivo da história, ele estava falando, aprendi uma maneira dela não funcionar. Aprendi 2, aprendi 100, aprendi 1000 maneiras de não funcionar. Aí ele aprendeu uma que fez funcionar. Então isso é na vida, cara, entendeu? Então eu sou um puta defensor. E a maioria dos músicos vem, música, ninguém apoia a música. Bicho, eu não consigo falar isso, que ninguém apoia a música. Se ninguém apoia a música é porque ninguém tá sabendo vender o que é viver de música proporciona. E ninguém tá totalmente difuso do que é viver de música. O que é viver de música? É estar só em cima do instrumento tocando? Os caras que a gente admira, como Miles Davis, os caras... Eu curto muito essa onda de jazz, né? Dave Weckl. Você vê a carreira do cara é algo muito além de simplesmente a capacidade musical da história. Cara, que fera. E o mais legal, eu agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. De estar aqui aprendendo, principalmente, Não, assim, massa. sabe? E que possa passar as informações, né? Pra quem se identifica ou conhece alguém que se identifica. Cara, que top, cara. Que top. Massa. Então, bicho, como começar? Com um par começar? de baqueta, Aqui, ó. força de vontade, Dedicação total. E se quiser encurtar o caminho, pode ser na internet, pode ser presencial, é fundamental a gente ter mentores, sabe? A gente ter mentores, que é o cara que vai mostrar o caminho para você e vai fazer com que você ganhe tempo, sabe? Ganhe tempo, aprenda da maneira correta, para não precisar bater canela, né? Tem tanta gente que ralou pra caramba, você tem a oportunidade de aprender com o erro dos outros. Olha que louco. Massa, né? Velho, obrigado, viu? Ó, cara. Valeu. Ó, então esse aqui foi o podcast Jornada de um Batera, aqui com o Matheus Ferrari, massa pra caramba. Então esse projeto tem esse objetivo de clarificar o caminho de quem queira aprender a tocar bateria do zero, do modo certo e garantido. Então, ó, curta as redes sociais aí, me encontra lá, arontiago.oficial, Facebook é Aron Thiago, no Instagram, Aron Thiago em todo lugar aí. Tá bom? Então, ó, curta aí, divulga pra galera, quem queira aprender a tocar bateria do zero também, se identificar com a história do Matheuseira aí, beleza? Então, ó, bora batucar! Bora batucar!